Anos 2010 foram ótimos para fãs da NBA, com histórias marcantes, trocas de jogadores e times excepcionais. Times campeões, campeões repetidos. Mas o que aconteceu com cada campeão da década de 2010, como tudo desmoronou? Como eles chegaram de onde estavam até onde estão agora? Vamos começar com os campeões de 2010, o Los Angeles Lakers. Após anos difíceis, tentavam passar da era Shaquille O'Neal e Kobe para só a de Kobe. No final dos anos 2000, o Lakers se viu novamente em condição de disputar o título. A troca por Paul Gasol no fim do prazo de 2008 foi a principal jogada que os levou até lá. Uma jogada surpreendente para muitos na liga. Gasol, jovem pivô All-Star, normalmente exigiria grande compensação numa troca. Mesmo assim, ele foi simplesmente negociado para o Lakers sem que o resto da liga sequer soubesse que ele estava realmente disponível e por um retorno que nem era tão grande assim. Teóricos da conspiração ainda especulam que a jogada foi um acordo interno entre Grizzlies e Lakers. Com Gasol ao lado de Kobe, Lamar Odom e Andrew Bynum, o Lakers tinha o necessário para buscar outro título. Sob comando de Phil Jackson, perderam para os Celtics em 6 jogos nos playoffs de 2008 logo após trocar por Gasol. Conquistaram o título em 5 jogos contra o Magic em 2009, mas aqui falamos do título de 2010. Naquela temporada, eles evitaram quase tudo que poderia desacelerá-los no Oeste. Lesões, mas Gasol e Bynum jogaram mais de 60 jogos na temporada regular e todos os 23 dos playoffs. Mesmo tendo perdido um ala importante, Trevor Ariza, na off-season anterior, eles conseguiram trazer na época Ron Artest para substituí-lo. O núcleo do time campeão era Kobe, Gasol, Bynum, Odom, Artest e Derek Fisher. Um grupo grande e habilidoso demais para quase qualquer equipe enfrentar. Eles retornaram às finais contra um velho conhecido, o Boston Celtics, que já os venceu em 2008 e que normalmente era conhecido por ser um time mais duro e físico. Em 7 jogos cansativos, os Lakers venceram, com Artest acertando um decisivo arremesso de 3 em uma partida difícil. 7 para conquistar o título, com Kobe vencendo seu 5º e último campeonato e mais um jogador mais valioso das finais. Infelizmente para a franquia, esse foi o melhor momento por um bom tempo. Eles tiveram um ótimo desempenho na temporada seguinte, com Phil Jackson retornando por mais um ano e vencendo 57 jogos. Apesar dos problemas de saúde de Bynum, tudo desmoronou na segunda rodada dos playoffs, quando foram varridos e humilhados pelo Dallas Mavericks. E esse foi realmente o fim de uma era para o Lakers. Jackson se aposentou após aquela temporada e as coisas ficaram bem estranhas com o time. Com a greve, a temporada começou tarde. Em dezembro, o Lakers fechou troca para trazer Chris Paul do Hornets, trocando Paul Gasol e Lamar Odom para que Kobe tivesse um dos melhores armadores da liga ao seu lado no backcourt. No entanto, essa troca acabou sendo vetada pela liga. Mesmo com bom desempenho na temporada, perderam novamente na segunda rodada dos playoffs. Na off-season de 2012, eles mais uma vez tentaram mudar o elenco, trocando por Dwight Howard e Steve Nash enquanto se desfaziam de Bynum e Odom. Um dos maiores desastres já vistos em experimentos de super time? Eles decepcionaram a temporada toda, foram varridos na primeira rodada dos playoffs e ficaram 6 anos sem voltar à pós-temporada. Essa era dos Lakers é um exemplo perfeito de por que montar uma dinastia é tão difícil na NBA. Eles tentaram manter o time competitivo apesar das mudanças no elenco, lesões e trocas de técnicos, mas isso é muito difícil. Como os Lakers e seus torcedores descobriram, o próximo time é um dos meus favoritos campeões de todos os tempos, o Dallas Mavericks de 2011. Na época, poucos sinais indicavam que esse time tinha calibre de campeão. Desde que perderam as finais de 2006 para o Heat, os Mavs tinham vencido apenas uma série de playoffs nas 4 pós-temporadas seguintes, até chegar aos playoffs de 2011. Eles eram liderados, é claro, por Dirk Nowitzki. Ele ainda era um dos melhores pivôs da liga, mas já tinha 32 anos e um histórico irregular em termos de desempenho da equipe nos playoffs. O elenco desse time era estranho e envelhecido em torno do Dirk. Tinham Jason Terry, 33, Sean Marion, 32, Jason Kidd, 37 e alguns mais jovens como J.J. Barea e Tyson Chandler. A expectativa para esse time não era ganhar título, mas a chegada do Chandler foi fundamental. Sinceramente, sem ele não acho que teriam vencido o título em 2011 ou 2009. Chandler seria trocado de New Orleans para Oklahoma City, mas a negociação foi cancelada após ele não passar no exame médico devido a uma lesão. Em vez disso, ele foi enviado para o Bobcats naquela off-season e depois na off-season de 2010, eles o dispensaram praticamente de graça. Em Dallas, tornou-se um dos melhores defensores da liga. Proteção de aro e rebote ideal ao lado do Dirk no garrafão. Talvez nunca tivessem sido incluídos no time sem aquela sequência improvável de eventos. Chegaram aos playoffs de 2011 como terceira cabeça de chave. Mas tanto o Spurs quanto o Lakers eram vistos como os verdadeiros times de campeonato, e eles eram muito melhores na época. Eles venceram o Portland em 6 jogos na primeira rodada e varreram o Lakers na segunda, como mencionei antes, o que foi um grande choque. Derrotaram o Jovem Thunder em 5 jogos nas finais de conferência e depois encararam seu maior desafio: LeBron, Wade e Bosh dos Heatles no primeiro ano de finais.
Apesar de uma temporada realmente estranha em Miami, o Heat era incrivelmente talentoso e perdeu apenas 3 jogos nos playoffs até chegar às finais. Era difícil imaginar confronto mais desigual para Dallas, com elenco envelhecido e só Dirk como estrela contra o trio mais talentoso já visto na liga. No entanto, Dirk e aquele time dos Mavs foram simplesmente incríveis durante toda a pós-temporada e isso continuou nas finais. O Heat não tinha resposta para Dirk. E os arremessos decisivos dos jogadores de apoio, combinados com a defesa fantástica liderada por Chandler e Marion. Eles também forçaram LeBron a ter de longe seu pior desempenho em finais de todos os tempos. Ele deixou JG Barea logo ele anulá-lo nas finais? Dirk teve média de 26 pontos nas finais, coroando uma campanha incrível nos playoffs e conquistando seu primeiro título. Uma das campanhas de título mais memoráveis e inesperadas da liga. Infelizmente para eles, essa seria a última vitória em uma série de playoffs dos Mavs na década seguinte. Eles perderam alguns jogadores importantes na entre-safra seguinte, incluindo Tyson Chandler, que foi uma das peças-chave para o título em primeiro lugar. Eles nunca conseguiram se recuperar daquela entre-safra, já que a defesa deles desmoronou completamente. Enquanto Dirk continuava envelhecendo, eles conseguiram algumas temporadas decentes, enquanto Dirk ainda jogava muito bem, mas aos poucos eles foram entrando em uma nova era, já que Dirk se aposentou em 2019. Eles só erraram ao deixar Chandler sair em 2011. Fora isso, não fizeram nada para perder o time campeão. Porque sinceramente não havia como eles conseguirem repetir a magia que tinham encontrado naquela pós-temporada. Falando desses times do Heat, à medida que avançamos na década, é claro que temos que falar sobre o bicampeão, o Miami Heat de 2012 e 2013. LeBron, Wade e Bosh lideravam o time após assinarem em 2010, mas a primeira temporada não saiu como planejado. Vencer o campeonato era obrigação para um time tão talentoso, e a final estranha tornou a temporada 2011-2012 muito estressante para eles. Na época, a mentalidade era que se eles decepcionassem de novo, grandes mudanças poderiam acontecer no time, provavelmente resultando na troca de Chris Bosh e na separação do trio principal. Depois de apenas 2 temporadas, eles não fizeram nenhuma mudança significativa na entre-safra. Em vez disso, apostaram em mais um ano juntos e na química aprimorada para levá-los ao topo, e claro, eles estavam certos. Eles venceram 46 jogos na temporada de 2011 e 2012 encurtada pelo lockout e entraram nos playoffs como o segundo colocado no leste, atrás do Chicago Bulls. Eles tiveram alguns problemas com o Pacers na segunda rodada e realmente foram a maior competição no leste durante essa época. O Bulls não conseguia ficar saudável nos playoffs. Eles passaram pelo Pacers em 6 jogos e então enfrentaram o maior desafio de toda a temporada nas finais de conferência, o Boston Celtics. Eles já eram um time envelhecido, mas com experiência de campeão e muita garra. Após ficar 3-2 atrás, LeBron não permitiu que seu time perdesse a série. Marcando 45 pontos fora no jogo 6 e fechando a série no 7, levou o Heat de volta às finais. Aguardava-os o vice-líder do Oeste, o jovem Oklahoma City Thunder, com 3 futuros MVPs, Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. Apesar de ter durado só 5 jogos, aquela série foi mais equilibrada do que muitos lembram, principalmente no início. No fim, o Thunder não superou a inexperiência e LeBron conquistou seu primeiro título da NBA. Na temporada seguinte, o Heat era favorito e confirmou isso na fase regular. Eles venceram 66 jogos, incluindo a segunda maior sequência de vitórias da história da NBA, com 27 jogos consecutivos. Eles lideraram os playoffs e chegaram fácil às finais da conferência, onde enfrentaram um Pacers mais forte que no ano anterior. A série foi difícil e destacou Paulo Jorge, mas o Heat acabou vencendo em 7 jogos para avançar às finais mais uma vez, pelo 3º ano consecutivo. Desta vez, um desafio diferente do ano anterior os aguardava. O San Antonio Spurs, de muitas maneiras, era o oposto do Thunder, com muita experiência em finais e jogadores veteranos talentosos. Após uma série acirrada, o Spurs quase fechou no jogo 6 em casa, mas a grande contratação do Heat na off-season salvou a temporada com um dos arremessos mais decisivos da liga. Ray Allen empatou com uma bola de 3. O Heat sobreviveu ao jogo 6 e venceu o jogo 7 em casa, conquistando o bicampeonato. No ano seguinte, o Spurs se vingou derrotando o Heat nas finais de 2014 e encerrando a era LeBron em Miami. Ele voltou para o Cavs na agência livre naquela entre-safra e as coisas nunca mais foram as mesmas, já que o elenco continuou envelhecendo. Bosh e Wade enfrentaram dificuldades para jogar em 2014 e 2015. Mesmo após tentativas de reforço com Goran Dragic e Luol Deng, o time ficou fora dos playoffs em temporadas medianas. Depois, Wade saiu do Heat para atuar no Bulls em 2016, enquanto Bosh precisou se aposentar do basquete por problemas de saúde pouco depois. Apesar de tudo ter desmoronado rápido, não dá pra negar. O Heat foi um dos times mais dominantes da história da liga durante os 4 anos dos Heatles. Vamos aos campeões de 2014, o San Antonio Spurs, que chegaram às finais daquele ano.
Já fazia 7 anos desde o último título deles, o maior jejum em 15 anos de disputa pelo campeonato. Eles quase conseguiram nas últimas temporadas, perdendo para o Thunder em um ano e depois para o Heat nas finais seguintes com a cesta de Ray Allen. Então eles entraram na temporada de 2013 e 2014 com uma missão. A principal diferença entre esta era dos Spurs e a dos anos 2000 foi a chegada de Kawhi Leonard, após adquiri-lo na noite do draft de 2011 por George Hill. Kawhi evoluiu e se tornou um jogador muito impactante para San Antonio, mostrando ser uma futura estrela. Jogou cerca de 37 minutos por jogo nas finais do ano anterior em seu segundo ano, marcando LeBron na maior parte da série. Além de Kawhi, quase todos em San Antonio naquele ano eram rostos conhecidos: Duncan, Parker e Ginobili, todos já com mais de 30 anos. Mas essa versão dos Spurs, impulsionada pela decepção das finais perdidas no ano anterior, é uma das melhores equipes dos Spurs de todos os tempos. É uma das equipes mais temidas e bonitas da década. A fórmula deles: liderar a liga em assistências, ser o segundo em aproveitamento de arremessos de quadra e o primeiro em aproveitamento de 3 pontos. Ninguém jogava mais de 30 minutos ou tinha média acima de 17 pontos, e mesmo assim venciam 62 jogos. Esse recorde, sem depender muito de um jogador específico, é quase impossível de repetir. E ajudava o time a se manter muito saudável, mesmo com um núcleo envelhecido. Nos playoffs, tiveram dificuldades contra o Dallas na primeira rodada, mas depois avançaram facilmente até vencer o Heat em 5 jogos nas finais. A era LeBron em Miami terminou, enquanto Kawhi Leonard foi jogador mais valioso das finais e mostrou que lideraria a nova fase dos Spurs. E você pode pensar que, por causa da idade, aquele foi realmente o último grande time dos Spurs, já que o núcleo da equipe estava envelhecendo, mas esse não foi o caso. Eles venceram 55 jogos no ano seguinte, depois de perderem em 7 jogos na primeira rodada para um time muito bom dos Clippers, graças a uma cesta de Chris Paul no estouro do cronômetro. Eles ganharam 67 jogos em 2015 e 2016. Kawhi levou seu segundo prêmio seguido de jogador defensivo do ano, mas perderam para um Thunder muito talentoso e atlético. Kevin Durant e Russell Westbrook jogaram no auge na segunda rodada. Depois voltaram às finais de conferência em 2017, mas foram varridos novamente pelos Warriors de Kevin Durant. Durante todo o tempo faziam mudanças quando precisavam competir. Kawhi foi cada vez mais priorizado enquanto evoluía ofensivamente, tornando-se um jogador de calibre 2016 a 2017. Adicionaram LaMarcus Aldridge na agência livre enquanto Duncan e os veteranos envelheciam. Mesmo após Duncan se aposentar em 2016, eles continuaram incríveis na temporada 2016-17 e lideravam os Warriors de Durant no jogo 1 daquela série. Antes do Kawhi se machucar, e na verdade o que aconteceu com os Spurs foram apenas algumas situações inesperadas. Eles ainda estavam competindo em uma conferência oeste lotada durante todo esse período, até o Kawhi se machucar. Não importava se Duncan se aposentasse ou outros envelhecessem ou saíssem. A troca que eles fizeram em 2011 para trazer o Kawhi ajudou a manter o time entre os melhores da liga. Depois que ele machucou o tornozelo na pós-temporada de 2017, tudo desandou. Anos depois, após lutar contra lesões, ele pediu para trocar de time, e foi isso que acabou encerrando a fase de disputa deles. Se ele não tivesse se machucado, eles teriam grandes chances contra o Golden State em 2017, como mostrou a maior parte do jogo 1. E com um Kawhi totalmente saudável e idealmente feliz, eles poderiam ter continuado a reforçar o elenco para tentar ganhar títulos, assim como conseguiram fazer com Duncan. Não foi exatamente assim, mas também não dá pra culpar os Spurs por não manterem tudo funcionando. Além de 2017, outro campeão improvável da NBA foi o Golden State Warriors em 2015. Pode parecer estranho, já que desde 2015 eles são uma das organizações mais bem-sucedidas da liga. O Warriors nem sempre foi grande. No ano anterior, teve sólida temporada com 51 vitórias, mas mesmo com o novo técnico Steve Kerr no comando, as expectativas eram baixas para um time que tinha vencido apenas 2 séries de playoffs no total desde 1991 até aquele momento. Eles eram liderados por Steph Curry e Klay Thompson, núcleo que se firmou sob o ex-técnico Mark Jackson. Mudanças internas permitiram ao time vencer 67 jogos no primeiro ano de Steve Kerr como técnico, na temporada 2014-2015. Draymond Green tornou-se o pilar defensivo do time ao assumir a vaga de titular após lesão de David Lee. Ficou claro imediatamente seu valor nesse papel. Andre Iguodala foi colocado no banco, destacando sua criação de jogadas e pontuação nas segundas unidades. Isso, aliado às ótimas temporadas de Steph, Klay e veteranos, fez os Warriors terem a melhor campanha da liga. Curry ganhou o prêmio de jogador mais valioso, enquanto o time se destacou como um dos mais dominantes, com o segundo melhor rating ofensivo e o melhor defensivo da liga. Ao entrar nos playoffs, ainda havia ceticismo se um time considerado só de arremessadores poderia ganhar um título. Varreram o Pelicans na primeira rodada, viraram contra o Grizzlies e venceram em 6 jogos e derrotaram o Rockets em 5, chegando à primeira final desde 1975-5.
Os Cleveland Cavaliers aguardavam, pois LeBron voltou ao time na off-season de 2014. Com Kyrie Irving e Kevin Love, formavam um dos melhores times da liga, mas Love e Irving se lesionaram nos playoffs. E apesar de uma luta difícil em 6 jogos, eles não conseguiram superar os Warriors. Quem venceria o título de 2015 e se prepararia para aparecer em todas as finais da NBA pelo resto da década? Em relação a como esse time em particular se desfez, sem adiantar muito as próximas partes, basicamente tudo se resumiu às próprias decisões deles. Depois de perder para os Cavs nas finais de 2016, eles tiveram a oportunidade de trazer Kevin Durant como agente livre. Claro, eles aproveitaram, mas tiveram que abrir mão de várias peças importantes do time, como Andrew Bogut e Harrison Barnes, para criar espaço no teto salarial e trazer Durant. Eles ainda tiveram muito sucesso e falarei disso em breve. A versão dos Warriors que surpreendeu a liga em 2014 e 2015 só foi candidata ao título por 2 anos. O que nos leva aos campeões de 2016, o Cleveland Cavaliers. Como disse antes, o Cavaliers iniciava uma nova era com LeBron de volta em 2014 e a chegada de Kevin Love na pré-temporada. O primeiro ano deles juntos foi decepcionante, como o de LeBron em Miami, devido às lesões de Love e Kyrie. Nos playoffs de 2015, tudo mudou para eles na temporada 2015-2016. Mas notavelmente a situação do técnico deles mudou drasticamente no meio da temporada. Em janeiro, mesmo liderando o leste, decidiram demitir o técnico David Blatt e promover Ty Lue. Uma decisão inédita para um time que estava a 2 jogos de um título meses antes. Essa decisão, somada às várias mudanças no elenco desde LeBron em 2014, gerou especulação de que os Cavs não conseguiriam se recuperar e criar química para conquistar o título naquela temporada. Com Lewis como técnico, o desempenho deles no resto do ano foi semelhante ao de Blatt, e entraram nos playoffs como a equipe número 1. Eles chegaram facilmente às finais, vencendo Pistons, Hawks e Raptors, e só perderam 2 jogos para o Toronto na final da conferência. Eles se encontraram de volta nas finais mais uma vez contra o Golden State Warriors, mas dessa vez estavam totalmente saudáveis. Mas após 4 jogos, sinceramente, isso não parecia fazer tanta diferença assim. O Golden State Warriors, confiante após o título anterior, abriu 3-1 na série. Ao fim do jogo 4, Draymond Green e LeBron precisaram ser separados e Green recebeu falta flagrante após a partida. Uma revisão da liga suspendeu ele para o jogo 5 após cometer 4 faltas flagrantes em um único pós-temporada. A partir daí, os Cavs dominaram com Kyrie e LeBron, fazendo atuações incríveis para forçar um jogo 7 de volta em Cleveland, onde Kyrie acertaria um dos arremessos mais icônicos da história do basquete para garantir a virada de 3-1 e permitir que LeBron finalmente trouxesse um título para Cleveland. Ironicamente, Kyrie também seria o motivo do colapso dessa era dos Cavs. Insatisfeito, ele quase pediu troca na off-season de 2016, poucos meses após conquistar o título. Após perder para os Warriors em 2017, Kyrie pediu para ser trocado e foi enviado ao Celtics por Isaiah Thomas, que estava lesionado, e outros jogadores. Com essa troca, as chances dos Cavs de título quase sumiram. Eles deram o máximo em 2017 e 2018 e voltaram às finais de 2018. Após mais uma derrota, LeBron foi para o Lakers na off-season de 2018 e o time campeão deles se desfez. Motivos de Kyrie querer sair dos Cavs vão além de simples insatisfação geral. Recusar jogar com LeBron, não querer ficar em Cleveland e escolher onde atuar. Nunca fez sentido pedir troca tão logo após ganhar um título. O time de 2017, mesmo perdendo as finais, provavelmente foi o melhor dos Cavs daquela época, e o único time que realmente podia pará-los era, claro, o Warriors. O pedido de troca de Kyrie iniciou eventos que basicamente encerraram a era dos Cavs no basquete. Isso significa que chegou a hora de falar do único time que os Cavs não venceram, o Golden State Warriors de 2017 e 2018. Após a derrota vergonhosa para Cleveland em 2016, os Warriors mudaram o elenco ao contratar Kevin Durant como agente livre para um time que acabara de vencer 73 jogos recorde da NBA. Embora Durant tenha sido, e ainda seja, zombado por tomar essa decisão, se juntando a um time recordista para o qual ele também havia acabado de perder uma vantagem de 3-1 na pós-temporada anterior. Isso os tornou o time mais assustador da liga. E naquela temporada, eles iriam se consolidar possivelmente como o melhor time da NBA de todos os tempos. Adicionar Kevin Durant àquele time que já tinha arremessadores, com a defesa de jogadores como Draymond, ainda com ótimos jogadores de apoio e tendo que marcar tanto Steph quanto Kevin Durant em quadra ao mesmo tempo, era simplesmente injusto. O único desafio real dos times de 2017 ou 2018 foi o Spurs do Kawhi, que liderava bem o jogo 1 em 2017 antes da lesão dele. O Houston Rockets, de James Harden, liderava os Warriors por 3-2 na segunda rodada de 2018, mas sofreu um colapso com quase 30 arremessos de 3 pontos errados seguidos. Apesar de times como o Rockets mostrarem que os Warriors podiam ser vencidos, a margem para erro era mínima.
Contra uma equipe tão talentosa, eles mostraram sua dominância em 2017 ao vencerem todos os jogos até as finais e perderem só um na decisão. 16 vitórias e uma derrota nos playoffs. Isso, sinceramente, é difícil de compreender, especialmente quando você considera o quão bom era aquele time do Cavs de 2017. Após a troca de Kyrie Irving em 2017, os Cavs viram seus principais rivais ficarem mais fracos na temporada seguinte. Embora, como eu mencionei, eles tiveram alguns problemas com o Rockets. Eles fizeram 16 vitórias e 5 derrotas naquele pós-temporada e varreram o Cavs nas finais. Porém, o clima em Golden State começava a ficar tenso. Apesar do sucesso, Durant sentiu que não foi reconhecido pelos títulos no Golden State devido à força do time. Quando ele chegou lá e o relacionamento dele com Draymond Green começou a sofrer como resultado, na temporada seguinte de 18 e 19, eles ainda eram muito bons, mas as rachaduras realmente começaram a aparecer. Quando os playoffs de 2019 começaram, os rumores sobre Kevin Durant sair como agente livre intensificaram e a pós-temporada foi exaustiva para o time. Eles sofreram várias lesões em jogadores importantes. Clay, Curry e Durant enfrentaram problemas nos playoffs de 2019. E sim, eles ainda conseguiram chegar às finais, é claro, simplesmente porque ainda eram muito talentosos. Mas depois de perder Kevin Durant por uma ruptura no tendão de Aquiles e Clay por uma lesão no ligamento cruzado anterior durante as finais, nem mesmo o brilho de Steph foi suficiente, já que eles perderam em 6 jogos para os Raptors. Mesmo na derrota, superaram problemas internos e várias lesões. Chegar a 2 jogos do terceiro título seguido mostra o quanto aqueles times dos Warriors eram incríveis. Claro, KD acabou deixando o time na off-season de 2019 indo para os Nets enquanto eles enviaram D'Angelo Russell em uma troca com assinatura. Os Warriors passaram por um período de transição enquanto lidavam com temporadas marcadas por lesões, mas conseguiram superar essa fase e com algumas ótimas movimentações, como a adição de Andrew Wiggins e uma troca por D'Lo, se reergueram. Eles venceram o título de 2022 sobre Boston, mostrando que mesmo um time campeão pode se desfazer. Primeiro a versão de 2015 sem Kevin Durant. Depois, a de 2019 com ele. Com Steph, Clay e Draymond saudáveis, eles definiam o time e a liga. O que nos leva à nossa última entrada, o Toronto Raptors de 2019. Embora sejam um bom time há anos, nunca se firmaram como candidatos ao título na década de 2010. Desde 2013, venceram ao menos 48 jogos em todas as temporadas. Mas seus melhores jogadores DeMar DeRozan e Kyle Lowry tiveram dificuldades para aparecer nos playoffs, e mesmo quando melhoraram o elenco de forma significativa ao redor desses caras, simplesmente não conseguiam superar uma coisa: LeBron James. Perderam para o Cavs em 3 playoffs seguidos, 2016 a 2018, e pareciam sempre ficar em segundo lugar. No entanto, LeBron foi para o Oeste, para Los Angeles na off-season de 2018 e os Raptors viram uma oportunidade de finalmente avançar. Algumas ameaças persistiam. O Sixers estava pronto para competir. Joel Embiid e Giannis surgiram como candidatos a jogador mais valioso em Milwaukee, ambos vistos no mesmo nível dos Raptors após a saída de LeBron. Como resultado, eles fizeram algo raro na NBA. Eles fizeram uma troca na off-season de 2018 que levou diretamente a um campeonato. Eles trocaram DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e uma escolha de primeira rodada por Kawhi Leonard e Danny Green em uma negociação arriscada. Na época, Kawhi não estava saudável, tinha pedido uma troca do Spurs e seria um agente livre na off-season de 2019 seguinte. Se isso falhasse, o Raptors seria só um time mediano no leste e teria perdido ativos valiosos por nada. Se desse certo, poderiam superar a barreira e conquistar o título. No fim, Kawhi ficou saudável, foi destaque na liga e o elenco do Raptors se encaixou ao redor dele, fazendo ótima campanha nos playoffs. Destacou-se pela vitória no jogo 7 contra os Sixers com cesta decisiva de Kawhi e virada após perder de 0-2 para o Bucks nas finais de conferência, antes de vencer o Warriors, que enfrentava várias lesões como citei antes. Eles conquistaram o primeiro título da franquia, um grande momento para o time. Logo pensaram na off-season, já que se especulava há tempos que Kawhi queria ir para Los Angeles e sairia na agência livre. No fim das contas, apesar de considerar seriamente um retorno a Toronto, Kawhi assinou com o Clippers. E o Raptors perdeu seu principal jogador e as chances de título. Eles continuaram como um bom time e se firmaram entre as melhores organizações da liga. Mas eles nunca conseguiram superar a perda de Kawhi porque simplesmente era impossível. Resumo do destino de cada campeão da NBA dos anos 2010.